Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar para vocês como eu fiz esse fundo aqui todo iluminado. Eu vou ensinar para vocês em um outro livrinho menor, que já tem uma ilustração, que aí vocês têm uma ideia melhor de como aplicar esse fundo com uma ilustração. Então vamos aos materiais. Vamos precisar de lápis de cor, pode ser qualquer lápis, caneta branca e uma régua. Não precisa necessariamente ser uma régua geométrica, embora a gente vai fazer alguns círculos, mas se você não tiver reguinha geométrica, pode fazer os círculos à mão livre ou utilizando algum outro objeto circular, mas vamos precisar muito de uma régua simples, tá? Pra gente usar a parte reta da régua. Eu vou fazer esse fundo aqui nessa ilustração e vou utilizar as mesmas cores, a mesma sequência de cores que eu utilizei lá no livro. A outra coisa que eu esqueci, vamos precisar também de um lápis grafite ou lapiseira. Então, para começar, vamos estabelecer onde vai ser o ponto de fuga das linhas, o ponto central de onde vai sair todas as linhas. Aqui na ilustração do livro, eu determinei um ponto central bem aqui, bem no meio do rosto dela. Então, todas as linhas vão partir daqui, desse ponto, tá? Aqui, o desenho, ele não é centralizado, o desenho, ele tá mais na lateral esquerda. Então, eu vou determinar um ponto central. Acho que eu vou determinar que todas as linhas vão sair daqui, ó. Da parte aqui, ó, interna da boquinha dele, tá? Então, eu vou começar fazendo linhas diagonais, dando toda a volta aqui nesse personagem. Essas linhas, elas vão ter espaçamentos bem variados, tá? Então, eu vou traçando as linhas. Se você quiser, você pode passar por cima da ilustração as linhas e depois você apaga, tá? Se você achar mais fácil para visualizar dessa forma. Então, aqui, cada uma dessas linhas, a cada duas linhas, eu vou ter uma faixa. E cada uma dessas faixas vão ser pintadas de uma cor diferente. E é importante que essas faixas tenham larguras diferenciadas, tá? Então, faz uma larga, uma média, uma bem pequena, uma bem larga, e assim vai. Bom, eu vou começar então, ó, com essas cores. Eu tô usando os lápis aquarelável da Staedtler. Eu vou utilizar o pêssego número 43 e o número 10 amarelo claro. Então, gente, eu vou escolher algumas faixas de forma bem aleatória para colorir com essas duas cores. Aí, o que é mais importante, eu tenho que deixar essas faixas aqui mais largas, eu vou deixar para colorir com outras cores, que vai ser preto e eu vou utilizar um bege, um areia.
em algumas delas. Então, essas maiorzonas aqui, eu não vou colorir com esse amarelo, eu deixo elas ali separadas. As outras eu vou colorindo e vou alternando. E o meu objetivo é fazer um degradê que vai desse laranja pro amarelo até chegar no branco. E eu vou fazer isso em toda a volta, sempre alternando faixas. Então, eu faço uma amarela e pula uma, faz outra amarela, pula uma, faz outra amarela, pula duas, faz outra amarela, entendeu? Então, agora eu vou finalizar aqui toda a volta e já retorno aqui com vocês. Bom, finalizei tudo que eu tinha que colorir com o amarelo, o laranjinha. E agora, eu vou utilizar o bege, né, o areia, esse tonzinho, né, bem claro. Eu vou usar esse aqui da Prismacolor, que é o PC 1084. Então, eu vou escolher duas faixas dessas mais largas que eu separei, uma de cada lado da folha, para dar o ponto alto de luz, o grande reflexo de luz, tá? Então, eu vou separar essa daqui. E eu vou colorir ela chapadinho. Aqui eu não vou aplicar degradê. E a outra eu vou escolher essa daqui, ó, tá? Aqui, como ela é maior, então eu vou colocar um degradê, indo do bege pro branco. Quando as faixas são muito estreitas, fica mais difícil de eu colocar o degradê, tá? Agora, o que pode ser que aconteça, né, quando a gente estiver aqui intercalando todas as cores? Pode ser que aconteça que fique duas faixas em branco, uma ao lado da outra. Agora, a única cor que eu vou colocar aqui é o preto. Então, quando acontecer isso, o que eu vou ter que fazer? Uma redivisão. Porque aqui eu não vou poder pintar as duas uma ao lado da outra de preto, senão eu vou perder o meu efeito. Então, eu tenho essas duas aqui e essas duas aqui para eu redividir. Então, ó, aqui é amarelo, aqui vai ser preto, então eu tenho que fazer mais uma aqui para intercalar com a próxima preta. E eu vou fazer uma faixa fininha, bem fininha. E aqui também, ó, amarelo, então aqui vai ser preto, então tem que fazer uma outra aqui para vir um amarelo. E aí, agora eu vou colorir elas e fazer esse mesmo degradê. Agora, o resto tudo eu vou fazer o degradê de preto.
Então, agora, em todo o restante dessas faixas que ficaram em branco, nós vamos preencher fazendo esse degradê aqui de preto indo para o marrom. Então, para começar, nós vamos utilizar a régua e eu vou riscar com lápis de cor preto estas linhas para que eu tenha um limite até onde eu posso colorir com o preto e vai ter um acabamento mais bonito. E agora eu começo colorindo do preto indo para o marrom em direção ao personagem. E um detalhe, o marrom eu vou começar a misturar ele com o preto já quando tiver aqui já pertinho do personagem, tá? Então, a maior parte da faixa é preta, só aqui no finalzinho que ela começa a clarear. Então, agora eu vou utilizar o marrom Van Dyck 76, é um marronzinho mais quente. E agora, lá no finzinho, eu vou utilizar esse ocre dourado número 16. Agora, ainda vou jogar um pouquinho de branco aqui em cima desse ocre dourado, para ele tirar um pouquinho desse fundo amarelado. Então, vou dar uma esmaecida nele com o branco. E aí, ele puxa mais pro bege. Então, é esse degradê que eu vou fazer agora em todas as faixas brancas que sobraram. Então, agora eu vou finalizar e já volto aqui com vocês. Agora, nós vamos começar a traçar algumas linhas brancas com a caneta branca. Eu vou utilizar caneta de 2 espessuras de ponta. A ponta fina, essa é a Posca PC1M, que é a ponta fininha, e vou utilizar a Posca de ponta grossa, que é a PC5M. Não tem necessidade de ter as duas, tá, gente? Tendo uma só, pode fazer com caneta gel também, aí você vai engrossando a linha aos poucos. Antes de começar com as linhas brancas, eu vou pegar um lápis amarelo mais escuro, eu tô usando esse daqui, ó, que é o 11. E aqui onde eu fiz aquela faixa bege, eu vou traçar uma linha, vou cobrir essa linha aqui de grafite com esse lápis amarelo. Pra gente dar um acabamento mais bonito. E aqui também desse lado, ó, também ficou uma linha de grafite aparente. Eu vou começar fazendo as linhas mais grossas. Vou traçar uma linha grossa em cima dessas faixas beges, tá? Não precisa ser exatamente no meio, pode ser um pouquinho mais pra lateral, tá? Nada muito certinho.
e outra aqui. E agora, em algumas outras faixas mais largas, eu também posso colocar uma linha grossa, tá? Colocar uma aqui, ó, nesse preto. E isso aqui é a gosto, tá, gente? Então, eu vou tentando fazer essas linhas de uma forma bem espalhada, bem variada, não fazer muito padrão, tá? Vou colocar uma outra aqui nesse amarelo. Com a caneta grossa, eu faço poucas linhas, tá? Poucas linhas grossas. A maioria vai ser linhas finas. Então, de linha grossa é isso, e agora eu vou começar a fazer linhas finas. Aí, toma bastante cuidado para não passar a régua em cima, sempre tirar a régua levantando para cima, porque a posca, ela leva um tempinho para secar, tá? Então, agora, nós vamos colocar aqui algumas bolinhas, ó, igual eu fiz aqui. Então, para dar esse efeito, assim, essa bolinha meio manchadinha, nós vamos utilizar o lapisinho bege, aí vocês utilizem um lápis bege que seja macio, que arraste o pigmento, tá? Para dar esse efeito manchadinho. Eu vou trabalhar com a reguinha geométrica, então vou usar essas duas bolinhas menores. Quem não tiver bolinha geométrica, pode fazer a mão livre ou utilizar algum objeto circular, tá? Então, eu vou espalhando aqui pelo fundo todo algumas bolinhas. E eu procuro colocar sempre, ó, um pedaço da bolinha, ela tem que pegar o preto, porque é esse preto que eu vou arrastar junto, e aí quando eu pintar a bolinha, ele vai fazer aquela mancha. Ó, então fiz o círculo, e aqui, ó, se você tiver com o gabarito, você já colore, ó, dentro do próprio gabarito, ó. Ó, e ele vai arrastando e vai deixando essa bolinha manchadinha, ó, tá? E é esse efeito que eu quero. E a gente pode colocar, ó, bolinhas próximas. Sobrepor as bolinhas. Olha que legal. E agora é só distribuindo as bolinhas por tudo. E aí, eu coloquei alguns pontinhos brancos com a caneta branca, tá? Na verdade, a ilustração já tinha os pontinhos brancos, né? Eu só cobri as linhas e com a canetinha. Quem não quiser colocar os pontinhos, não precisa, tá? Então é isso, gente. E foi dessa forma que eu fiz esse fundo. Fica muito legal o efeito, né? E não é difícil. Ele dá um pouquinho de trabalho, né? Não é tão rapidinho assim de se fazer, mas não é difícil. Tendo um pouquinho de paciência, dá pra fazer. E vocês podem também fazer a combinação de cores que vocês quiserem, tá? Aqui eu fiz amarelo com preto, pode fazer verde com preto, que deve ficar bem legal. Tons neons, um rosa com preto. Eu só acho que é legal sempre colocar o preto, porque o preto vai dar esse contraste, vai dar esse impacto, né?
Bom, gente, se vocês gostaram, deixa o like, deixa aqui seu comentário me falando o que você achou. Se vocês reproduzirem esse fundo, me marquem lá no meu Instagram, que eu vou adorar ver e vou repostar nos meus stories o seu trabalho. Nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau!